é uma variável que ensinou os nossos ancestrais a viver. Porque diante do medo, 3 coisas acontecem. Ou você trava, ou você foge, ou você ataca, né? Então, o nosso cérebro já vem preparado com essas variáveis. Então, ele é importante. Mas quando ele está em excesso, ele vira um freio de mão que não te deixa agir. Quando eu fui escrever o livro, o meu intuito era abrir espaço para que as pessoas começassem a ter um mínimo autoconhecimento. Ele não tem a intenção de abarcar todo o conhecimento, ele tem a intenção apenas de fazer com que as pessoas comecem a se relacionar com suas emoções e entender que todos nós sentimos, mas cada um de nós age de um jeito diante de cada emoção. Então, em especial o medo, ele tem essa variável de ser boa e ruim, como todas as outras emoções, tá? E dentro do livro eu coloquei vários exemplos, inclusive de pacientes que já passaram na clínica. Coloquei exercícios para que as pessoas pudessem ter um momento terapêutico e aprender a olhar de forma diferente para a mesma situação. Então, a ideia, ele fala de verdade editada, que é o que nós acabamos de falar sobre a quantidade de informação que nós temos todos os dias e que chega uma hora que a gente se perde se comparando com o outro, porque se a gente ficar olhando o feed, eu não sei se no feed de vocês é como o meu, só vem gente bonita, fazendo coisas assim, que todos nós temos muita vontade, né? Comendo umas coisas maravilhosas. É só no meu que vem? De terça-feira, assim, aleatório. Né? Do nada, assim, né? No meu só vem isso. É. E aí eu olho e falo, puxa vida, né? É. E se deixar, a gente tá se comparando. E aí a nossa vida fica menos boa, né? Com certeza. Então, a ideia do livro é essa, que a pessoa possa observar, possa ter um tempinho consigo mesma. Eu gostaria que ele é um companheiro, é essa a intenção. Por exemplo, se a pessoa tem um medo de altura, por X motivo, a hipnose ela chega e ela pode bloquear isso para enquanto você trata ou não é assim? Vamos ver se eu entendi a pergunta primeiro, tá? Tá. Ó, a hipnose em si, o que ela vai trabalhar? Quando você tem medo de altura, esse é um dos medos primários da nossa espécie, tá? Por quê? Para proteção. Então a gente tem medo de cair. Se a pessoa tiver num sono profundo, mas a cadeira dela cair para trás, ela acorda antes. Por quê? Porque esse é um medo de proteção. Medo da altura também é um medo de proteção. Mas se você, na infância, por exemplo, passou por algum episódio onde você tomou um tombo de um lugar alto, se machucou, onde de alguma forma você foi chamado a atenção por alguma situação que tem a ver com altura, você pode ter uma marca em relação a isso. Então eu vou tratar a marca. Tá? Eu não tô tratando a altura, eu tô tratando o medo que ela tem constituído no sistema que não deixa ela avançar. Entende? Sim. Tá? Então, depende muito da história daquela pessoa. Primeiro eu analiso a história. Entendo os pontos que podem ser variáveis que o impedem de avançar. Para depois entender o tratamento em si. Então, todo tratamento, ele tem eu sempre faço uma avaliação inicial primeiro. Porque essa avaliação me dá condições de entender a construção de vida dessa pessoa e quais são os movimentos que o impedem. A altura pode ser só um dos outros que ela carrega, entende? Sim, sim. E isso vale a mesma coisa para vício? Por exemplo, cigarro? Sim. Vício tem uma variável muito mais impulsiva, né? Ela tá dentro de um espectro de... Normalmente é uma personalidade que tem um escape no vício, entende? Eu não consigo lidar com algumas situações e inconscientemente eu acabo me saciando no vício. Que pode ser de cigarro, droga, pornografia, pode ser dinheiro, apostas, né? A gente viu recentemente aí e tá vendo o quanto esses tigrinhos da vida estão promovendo, né? Por quê? Porque é uma forma de você fugir da realidade, entende? É uma recompensa imediata. A comida é uma recompensa imediata. E que se você não tiver um bom senso, você acaba aqui passando o limite, né? Então, é muito mais um contexto de impulso, tá? Que eu tenho que tratar, é uma variável. E, às vezes, nesse contexto, a gente precisa da condição médica junto. Aqui, a gente, às vezes, precisa da medicação. Por quê? Porque quando eu disse que a gente tem uma soma que traz uma hereditariedade, uma genética, você pode ter vertentes de um transtorno que vem junto desse contexto. Tá? Então, não é só o isolado. Aqui a gente precisa trabalhar junto de uma medicação para ajudar a conter o impulso. E a pessoa construir
novos caminhos para não precisar dessa ferramenta de muleta. E então, tipo assim, ó, da pergunta anterior do Iago. Uma pessoa tem medo de barata, pode ser algo que na infância foi impulsionado a ela ter esse medo. Sim, eu até fiz uma citação no livro, eu vou te falar algo que eu lembrei agora. Eu tratei uma paciente logo no começo da minha relação com a hipnose, né? Que ela tinha muito medo de lugar fechado. E quando eu levei ela, a primeira sensação que ela tinha desse medo, a mente trouxe que ela era pequena, ela tinha 3 ou 4 aninhos, e ela tava no quarto, e apareceu uma barata. Só que uma criança pequena não sabe o que fazer diante de uma barata. É diferente da gente, vai lá e pega o chinelo e taca na barata, enfim, né? A criança não tem essa atitude. Ela sabe chorar e ela não alcançava na maçaneta da porta. Então ela estava trancada, a mãe tinha fechado a porta para ela dormir. E no quarto, trancada, sem recursos, ela chorava e sentia medo do lugar fechado e não conseguia sair. Até que a mãe veio, matou a barata e tal. Mas a sensação de impotência, a sensação de não saber o que fazer, ficou presa no inseto. Então toda vez que ela via um inseto, não era medo do inseto, era medo de não ter condições de lidar com aquilo. Dá pra entender isso? Uhum. Tá? Então existem várias variáveis que nosso sistema guarda quando a gente tá... Como é que a gente aprende? Ou a gente aprende por repetição. Veja, quando a gente vai na escola, o que a gente está fazendo? Todos os dias vendo um pouquinho mais daquele assunto. Então, a gente aprende por repetição ou por forte impacto. O que é um choque? É um forte impacto. E a hipnoterapia, ela trabalha com esses contextos. Qual foi o tipo de aprendizado que você teve? Foi de forte impacto ou foi de choque? E eu vou tirar essa pessoa desse movimento. Dá pra entender? Uhum. Toda pessoa tem cura. Puxa, que pergunta difícil. Depende, né? Lógico, Né? do contexto. Depende do contexto e depende do que é cura, né? Porque nós somos seres que todos os dias... Você é igual todo dia? Não. Você vai ser igual amanhã? Certeza Depois de não. amanhã? Então, cura é relativo, tá? Mas, se a gente for pensar em sintoma, né? E raiz, normalmente, a gente consegue tratar a raiz da maior parte das questões. Só que... Quer ver? Vou falar de um outro jeito. Quando a gente pensa em hipnoterapia, a gente está pensando... Se a gente pensar que isso aqui, a casa está aqui, e aqui está a fundação da casa, né? E suporta a casa de pé. A gente enxerga o alicerce depois que a casa está pronta? Não. Mas ela continua sustentando a casa, né? Eu trabalho nesse lugar. Porque todos nós temos, ao longo da nossa construção de vida, principalmente do 0 até uns 7, 8 aninhos, e tem autores que consideram até 10, a gente tem um desenvolvimento que vai sendo feito a partir daquilo que você ouve, daquilo que você vê, daquilo que você sente, de com quem você se comunica. Então, todos os nossos órgãos dos sentidos captam informação e nem tudo a gente entende, mas estão ali dentro. A gente ainda não tem essa voz crítica que nós temos hoje. Hoje nós temos uma voz crítica, que é um filtro. Você tem o seu, você tem o seu, eu tenho o meu. Esse filtro regula o que entra e o que não entra. Mas até que ele seja construído, você vive em função daquilo que está lá dentro, tá? Tudo isso aqui, experiências boas e ruins, dirigem nossa vida. Então, na vida adulta, quando eu tenho desafios, existem desafios, vamos supor, existem desafios no trabalho que eu confio em mim. O que isso significa? Que minha mente veio na minha biblioteca e aqui tinham conteúdos positivos. Então a mente diz, vai que dá. Relacionamento. Talvez eu tenha visto desde muito pequena meus pais brigarem demais, ter um relacionamento tumultuado, ou então até se separarem de uma forma traumática, tá? Veja, quando minha mente vem aqui e busca recursos sobre relacionamento e vínculo, ela vai acender o alerta. Por quê? Porque eu não tenho uma construção boa. Dá pra entender? Então é possível que quando eu vá me relacionar, eu tropece, porque eu não tenho recursos. Então depende muito de como... Por isso é tão difícil falar de cura. Porque cada um de nós tem uma construção diferente. As variáveis são diferentes em momentos da vida diferentes. Por isso é preciso avaliar. Já aconteceu.
Pode ir. Vai. Já aconteceu da pessoa chegar e ela não querer ser hipnotizada ou não querer fazer hipnoterapia?